Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta de Espírito com muita alegria. No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui a parte 2 do tema sobre os maiores ensinamentos do seriado Chaves. Eu fiz esse vídeo já faz muitos meses, então eu vou deixar o link aqui no card se você quiser assistir a primeira parte. Então hoje aqui galera, vai ser alguns outros ensinamentos muito importantes que o seriado Chaves tem pra nós. Então roda a vinheta. Eu tenho 5 ensinamentos para vocês aqui hoje que o Chaves nos traz, e o primeiro deles acontece no episódio Vamos Todos a Acapulco, que é cultivar a solidariedade. O Seu Barriga é um dos personagens mais bondosos de Chaves, e é difícil você falar alguém do Chaves que seja mais bondoso do que o Zenon, Barriga e Pesado. Inclusive a bondade é uma coisa que é muito demonstrada em Chaves, e eu até citei na primeira parte um momento em que o Chaves doa o seu carrinho de brinquedo para um menino pobrezinho que não tem brinquedo nenhum. Um momento emocionante do episódio Natal Noite de Paz, de 1974. Mas uma cena que nós temos no Vamos Todos a Acapulco que mostra a bondade do Seu Barriga é aquela cena em que o Chaves está sozinho na vila, que ninguém pôde levar ele a Acapulco, e o Seu Barriga decide ir junto com ele, já que o seu filho Nhonho está de férias, viajando com sua mãe. Então ele resolve levar o Chavinho, e é muito emocionante algumas cenas, como por exemplo o Seu Barriga apresentando para o Chaves uma piscina que o Chaves nunca tinha visto, apresentando o mar que o Chaves também nunca tinha visto. Inclusive isso dá um bom tema aqui pro canal que eu vou deixar nos comentários. Mas dando sequência, a solidariedade é uma coisa que o Seu Barriga tem muito, e é demonstrada no episódio de Natal de Chaves, em que ele dá um presente pro Seu Madruga, pro Seu Barriga, pro Seu Madruga, Dona Florinda, Chaves, Chiquinha, Kiko, todo mundo da vila recebe presente. E a gente tem aquela famosa cena super engraçada de Seu Barriga não precisava se incomodar. Porém, eu também quero citar aqui outra coisa importante sobre cultivar a solidariedade, que é em relação ao Seu Madruga nunca ter pagado o aluguel a ele. É claro. Boxe. Efetivamente, eu nunca assisti a uma luta de boxe. Mas então? Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver? Hã? Claro que a gente sabe que na vida real, na nossa vida de verdade, é muito difícil a gente encontrar alguém que tenha uma solidariedade tão grande a ponto de deixar uma pessoa 14 meses de aluguel atrasados. Inclusive vou falar sobre isso depois em outro momento. Agora falando sobre outro momento que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, acontece no episódio Vamos ao Cinema de 1977. Isso porque nesse episódio a gente tem aquela famosa cena em que o Chaves fala: teria sido melhor ver o filme do Pelé. Nessa cena nós temos sim um grande ensinamento do seriado Chaves, que é duvidar do que vem fácil. Teria sido melhor ir ver o Pelé. O Chaves simplesmente aceitou ir ao cinema com a Dona Florinda porque era de graça, porque ele não ia ter que pagar. Veio fácil, de mão beijada. Nem tudo que vem de mão beijada e que não vem com o seu próprio desejo, sua própria conquista, seu próprio esforço, vale a pena. Nesse episódio, simplesmente nessa pequena frase, o Chaves nos ensinou tudo isso. E agora, dando sequência, eu vou falar do terceiro ensinamento que eu trouxe aqui, que é de fazer o fácil. Fazer o fácil é o seguinte: no episódio de 77, em que o professor Girafales pergunta para o Chaves sobre o Kiko, o Chaves fala que o Kiko não conhece muito bem os animais. E aí o professor Girafales pergunta para o Chaves, e o Chaves pergunta qual é o animal que come com o rabo. E aí o professor Girafales responde, e o professor Girafales pergunta qual? O Chaves responde: todos, porque não podem tirar o rabo para comer. Essa cena nós temos um ensinamento muito bom em Chaves, que é levar a vida com o pensamento de uma criança. Às vezes uma pergunta que pode parecer um pouco complicada, se você levar na base do pensamento de uma criança, de você não deixar de ser criança ali na hora e pensar como o Chaves pensou, fica mais fácil de responder e a vida até fica mais leve. Há algum animal que coma com o rabo? Claro. Qual? Todos. Por acaso eles iam tirar o rabo para comer? Agora, dando sequência para falar de outro ensinamento aqui, vou falar sobre o que acontece no episódio de aluguel, do despejo, que acontece em vários episódios de Chaves. Fazer um planejamento financeiro para as despesas. O Chaves nos ensina, principalmente em vários episódios, que nós não podemos ficar com tantas dívidas, que nós precisamos fazer uma organização financeira dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que a gente não passe pelo que o Seu Madruga passa. O Seu Madruga, ele, inclusive, existem até vídeos na internet hoje que falam que o Seu Madruga era caloteiro, porque o Seu Madruga não conseguia pagar o tal aluguel de 14 meses, que não se passava aqueles 14 meses, chegou 15 uma vez e depois nunca mais foi 15. Então era uma controvérsia
controvérsia que tinha em Chaves, mas o Seu Barriga, além de ser bondoso, a gente tem essa questão da organização do Chaves, porque o Chaves nos ensina que a gente não pode ficar com essa despesa, tantas dívidas, e é justamente isso que o Seu Madruga serve também, para que ensine as outras pessoas a não fazerem o que o Seu Madruga faz, entenderam? Mas agora, indo pro último ensinamento que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, eu vou pra ele, do episódio A Sociedade de 77 também. Nesse episódio a gente tem a Dona Florinda, o professor Girafales, e o Seu Madruga fazendo uma sociedade para vender churros. E um ensinamento que nós temos em Chaves nesse episódio em específico é de ver melhor o seu sócio ou sua parceira. Isso porque você precisa se organizar para saber se o seu sócio possui as mesmas características e tem o mesmo pensamento que você. A Dona Florinda só escolheu o Seu Madruga porque sabia que ele não tinha como trabalhar, que ele não tinha muito dinheiro, que ele era um pobre, que ele era um acabado. É isso que a Dona Florinda pensa, entendeu? Mas aí, a gente tem o ensinamento de Chaves, que é pensar melhor em quem a gente escolhe para ser nosso sócio. E agora sim, eu vou pro último de hoje, que também envolve o Seu Madruga. Inclusive, se você quiser uma parte 3 desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Dando sequência, eu quero falar sobre nunca desistir. O Chaves nos ensina a nunca desistir daquilo que a gente quer tentar. Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Chapéu! O Seu Madruga é um grande exemplo disso, porque, por exemplo, o Seu Madruga, mesmo que tinha pouco dinheiro, mesmo que ele arrumasse um serviço que não era tão satisfatório assim como vender balões, como pintar o gesso da vila, como pintar a vila, qualquer trabalho que aparecia, qualquer coisa que fosse mais simples que fosse, o Seu Madruga ia lá e aceitava. E isso ensina a gente a nunca desistir do que a gente quer e sempre acreditar que é possível. Inclusive, não é só com o Seu Madruga que o Chaves nos ensina isso. O Chaves também nos ensina isso quando a gente tem aquelas cenas em Chaves que são fantasiosas. Eles estão tentando nos trazer a ideia do pensamento de uma criança também, que tem muito em Chaves, e também sobre nunca desistir e acreditar que todos os nossos sonhos podem ser realizados. Agora sim, desculpa aí por ter falado errado, mas agora eu vou pro último de hoje, que envolve a escolinha do professor Girafales. Cause uma boa impressão no seu público-alvo. O Seu Madruga dá aula no episódio O Primeiro Dia de Aula, 75. E até o professor Girafales fica encantado com a maneira como o Seu Madruga dá aula. Isso porque mesmo com o Seu Madruga errando as normas da língua portuguesa, errando as regras gramaticais, o Seu Madruga consegue fazer as crianças ficarem vidradas no que ele está falando. Isso porque é a maneira como ele fala, a maneira como ele ensina fica melhor do que a do professor Girafales. Ele causa uma boa impressão e ele consegue fazer o público dele ficar vidrado nele por causa da maneira como ele fala, por causa da abordagem. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo aqui embaixo se você ainda não curtiu, compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.